Ok, então vamos fazer uma análise aqui desse acórdão da Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se os senhores verificarem, a decisão foi dada aqui dia 9 de fevereiro de 2017. Eu vou finalmente falar o essencial para que você que está me ouvindo entenda o porquê, qual o verdadeiro motivo que as decisões têm que ser fundamentadas. E com isso eu vou responder a uma questão que foi tratada no grupo de trânsito ontem com relação ao julgador que sofre influência de política na hora de deliberar, de decidir com relação a um recurso administrativo. O que tem que ficar claro para o processualista, o profissional que quer fazer uma boa defesa e tratar bem os seus clientes com relação à eficácia e eficiência no processo, é que durante o processo, eu já falei isso em outros vídeos, volto a falar novamente porque percebo que as pessoas não dão o devido valor e importância a esse tema tão importante, que para o direito administrativo de trânsito tem muito mais relevância, inclusive, até do que o processo judiciário. Por quê? No Poder Judiciário, a incidência deste erro processual é muito menor, porque quem prolata a sentença é o juiz togado, concursado, o juiz preparado para ser juiz, para a judicatura. Ou seja, no Poder Administrativo, os julgamentos são feitos por bancas compostas por pessoas leigas. Por ser composta de pessoas leigas, é evidente que, devido à enxurrada de processos de trânsito, o órgão administrativo não tem o devido aparelhamento para colocar julgadores que tenham conhecimento do processo como um todo. Não só o processo judicial, mas também o processo administrativo, que para muitos leigos acham que o processo administrativo ele não deve respeitar normas de direito processual. É um grande engano. Por quê? Porque o processo administrativo de trânsito ele tem diversas normas em branco e ele deve ser essas normas devem ser supridas pela lei do processo administrativo federal. Então, esse é o problema. Quando você tem o julgamento, que a gente faz julgamento assim, mas não é julgamento, é uma decisão administrativa, não se dá muito valor. Já que nós temos muitos profissionais que também não são advogados, não têm formação jurídica no processo de trânsito, aquele que faz a defesa também ignora. E o julgador muito menos, também ignora. Que o rito processual, ainda que de esfera administrativa, segue normas absolutas de direito processual. Temos aí, de maneira subsidiária, ou, como disse a Lei de Processo Administrativo Federal, e no direito processual, temos subsidiariamente o processo civil, tá? E temos também as normas de direito constitucional que regem também o processo administrativo federal e os seus derivados, tanto no poder administrativo com relação ao INSS, com relação à Receita Federal, processo administrativo disciplinar, e o processo administrativo de trânsito é só mais uma espécie de algo que é o gênero. O gênero é o processo administrativo federal. Como de um lado tem o leigo na defesa e tem o leigo na outra ponta, existe então um abuso do poder público na hora, inclusive, da nomeação dos julgadores. Eu falo porque conheço, não posso falar o nome, mas temos no meu grupo de parceiros, um deles é um querido, excelente, brilhante parceiro, colaborador, e eu falo colaborador no sentido de estudar. Ele não é uma pessoa que faz, ele está impedido inclusive de fazer defesa, mas é um julgador de júri, inclusive um presidente de júri. E o que acontece? Ele declinou para nós do grupo de parceiros de trânsito que está sendo coagido
o que a gente chamaria no direito penal de algo parecido com a coação moral irresistível. Também tem existe uma terminologia que me escapou agora, que é aquela pessoa que sofre coação hierárquica. Tem também previsão criminal para isso, né? Então, os senhores secretários de transporte, saibam que podereis responder por processo criminal por coagir subalterno no exercício de funções que requer o livre convencimento, que é o caso do julgador da Jari e o presidente da Jari. Eles têm que julgar, quer dizer, decidir, né? Julgar é só juiz togado. A decisão administrativa de uma mesa de 3 pessoas, aquela decisão ela não pode sofrer influência política. E o que tem acontecido, pelo que nos foi informado, é que a decisão, quando é deferida ao cidadão, o secretário dos transportes, que sofre também pressão, porque tudo cargo político, o que é uma imoralidade, né, fica fazendo pressão no presidente da Jari. Por exemplo, vamos supor que um determinado erro processual aconteça em grande escala, que é o que acontece. O que acontece? O julgador ele reiteradamente defere o recurso. Vem o secretário dos transportes, sofrendo outras influências também, pressionar o presidente da Jari ou o presidente do CETRAN, segunda instância. Há questionamentos que colocam em dúvida ou venham a prejudicar que o presidente e os julgadores trabalhem na linha processual deferindo erros que são constantes. Quando tem 10 mil erros iguais, se eles forem deferir igualmente para todos os cidadãos, aliás, aquele mesmo erro em favor do cidadão, vem a pressão política exigindo um comportamento diferente, contrariando o princípio processual. Ora, por que eu estou falando isso? Porque isso é uma realidade. Nós temos cargos públicos nesse sistema corrupto de política no Brasil, né? Por quê? Primeiro que o político ele não precisa ser formado em direito. Quer criar leis se não conhece os princípios constitucionais. Por isso que temos a CCJ, a Constituição, Câmara de Constituição de Justiça, que toda lei que vai ser criada, até que é aprovada pela Câmara dos Deputados, passa pelo Conselho de Constituição e Justiça para ver se aquela lei não fere a Constituição. Às vezes até escapa alguma coisa. Ora, num país que temos pessoas de primeiro grau que Malemar sabe escrever e vindo de outras profissões, temos jogador de futebol, temos palhaço, temos prostitutas, né? Prostitutas não quer dizer, eu falo pejorativamente, uma pessoa que estava, né, fazendo um trabalho de prostituição, quer dizer, trabalhos diversos do ambiente jurídico constitucional. Então essas pessoas que vêm dos diversos segmentos, outra era uma pessoa ali, o cara da farmácia virou vereador, ele ficou um cara querido, virou prefeito, ele era um cara que jogava bola, o cara fazia gol de bicicleta, virou senador. Ora, uma pessoa que jogava bola, não desmerecendo a sua qualidade moral, mas uma pessoa que joga bola não tem condições de falar sobre embargos infringentes, sobre embargos de terceiro, sobre pré-questionamentos e série de embargos em Tribunal de Justiça, requisitos de admissibilidade para recursos em TJ. Você não tem a menor noção do que nós estamos falando aqui. Quando você chega e fala, olha, o processo judicial aqui, por exemplo, vamos aqui na tela, Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Primeiro que a pessoa nem sabe por que fala Câmara de Direito Criminal, Quinta Câmara. Porque em São Paulo nós temos várias câmaras. Um processo, quando vai para o TJ, ele é sorteado à Câmara. E aquela Câmara, muitas vezes, tem um entendimento divergente de outra Câmara. Então tem que citar a Câmara, tem que citar os advogados e tem que citar aqui, ó, acórdão em Quinta Câmara de Direito Criminal a seguinte decisão: concederam a ordem para ratificar a medida liminar, determinar a imediata aprovação, vou pular aqui,
quem integra esse acórdão. Ó, você vai falar para uma pessoa que fez palhaço, fez piada, foi na Praça é Nossa, né, que faz músicas engraçadas, eu até gosto, eu mesmo gosto, mas a pessoa não vai entender o que é um acórdão, né? Eu teria que fazer um curso de direito aqui de processo, que não é o caso, teria que estudar. E aqui vem a participação dos excelentíssimos desembargadores Juvenal Duarte, presidente, José Damião Pinheiro Machado, Kogan e Pinheiro Franco. Então vocês vejam que com o relator vieram mais 2 desembargadores. Vocês têm que entender que se vocês forem ler para baixo o acórdão, que é o acordo, é a decisão de segundo grau, tem o voto do relator e muitas vezes o desembargador vem concordando unanimemente. É o acórdão unânime. Esse acórdão ele tem um efeito muito mais devastador na sentença. Concede a ordem. O que é conceder a ordem? Conceder a ordem é atender o paciente. Ah, o que é o paciente? Jogando bola você não vai entender nunca. Entregando panfleto de partido político para depois ser julgador de banca de jari, também você não vai entender o que é conceder a ordem. Conceder a ordem é habeas corpus. Quando a pessoa fala, vão entrar com habeas corpus, não existe entrar com habeas corpus. O que existe é entrar, postular pedido de ordem de habeas corpus. Também a pessoa jogando bola, entregando panfleto de partido político não vai entender. Então o que acontece? Nesse mundo, tá aqui ó, habeas corpus, foi o que eu acabei de falar. Habeas corpus. Por que foi concedido o habeas corpus? Interessante, pois, além de não estar devidamente fundamentada, deixou de apreciar especificamente todas as teses defensivas. Todas as teses defensivas. Ora, os habeas corpus em favor do paciente. Quem é que pede ordem de habeas corpus? É o advogado, não é o que nem quando você entra com recurso, com resposta à acusação, é o apelante, é o recorrente através do seu advogado, bastante procurador. Agora, no habeas corpus, no pedido de ordem de habeas corpus, é o paciente, porque ele vai pedir um remédio jurídico, é o paciente que vai, inclusive sem advogado muitas vezes, entrar com pedido de ordem de habeas corpus. E aqui foi concedida a ordem. Ora, por que foi concedida a ordem? Com pedido liminar, quer dizer, de imediato, que se possui, em resumo, a concessão de ordem, para fim de anular a decisão que apreciou a resposta à acusação ofertada em desfavor do paciente, quer dizer, ele entrou com uma resposta à acusação, que é o artigo 396 e 396A do Código de Processo Penal, entrou com a resposta à acusação, fazendo uma série de teses defensivas. Ora, nos autos do processo tal, por suposta prática de condutas, tal da fraude, olha que é um caso grave aqui, hein, gente? Pois, além de não estar devidamente fundamentada a decisão, né, de apreciar especificamente todas as teses defensivas, especialmente as relativas à ilegalidade do Ministério Público. Veja, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O que eu quero dizer, vou deixar aqui para vocês copiarem depois, dar uma lidinha, vai ficar jogando bola, entregando panfleto para partido político, vai estudar um pouco, né? O que eu quero dizer é o seguinte, por que existe, por parte dos dignos desembargadores, colendas câmeras, dos ínclitos julgadores, que esse é o tratamento que deve ser dado nas petições de recurso, nas petições de interposição, que levam junto para que as razões do recurso em 7ª instância no TJ. Os ínclitos julgadores, pessoas de libada idoneidade, de notável saber, da qual não cabe nenhuma mácula, né? Pessoas íntegras, pessoas que estão envergadas da magistratura no mais alto grau e ainda junto com os ministros dos superiores tribunais, eles não aceitam que um juiz togado receba uma resposta à acusação, de uma acusação, e que os seus advogados, no exercício da sua, né, inclusive fala que prejudica severamente, olha, prejudica, eu quero pegar para vocês verem, a ampla defesa. Prejudica, forçosa concessão da ordem, pois a decisão
A decisão hostilizada, de fato, violou princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório. Ora, chegamos aqui onde eu queria chegar. Os ínclitos desembargadores pediram, determinaram e ordenaram, através de concessão de ordem de habeas corpus, que o juiz de primeiro grau voltasse o processo para trás, que já havia designado, inclusive, audiências para debates e diligências e julgamento, voltasse e fizesse a devida fundamentação da decisão, da sua decisão, atacando pontualmente, ponto a ponto, as teses defensivas e explicou, como eu falei aqui em cima, olha aqui, ó, devidamente fundamentadas, e deixou de apreciar especificamente todas as teses defensivas. Por que que eu estou frisando muito bem isso? É para responder a pergunta de milhões de brasileiros e diversos presidentes de Jari e de CETRAN, pessoas também idôneas, que ficam sofrendo a coação de secretários políticos de transporte e de políticos de órgãos públicos da esfera do trânsito. É por causa dessa exigência legal que o julgador também não pode julgar sob influência política. Antigamente, nos tempos antes da Revolução Francesa, onde o Estado e a Igreja estavam ligados e a Igreja determinava em nome de Deus as decisões, como que era feito o julgamento? O senhor está condenado à morte. Por quê? Porque Deus mandou. Tá, qual o motivo? Por que eu vou ser condenado? Porque sim. Essa é a fundamentação divina. Porque sim. Deus dá, Deus tira, Deus mata, Deus dá vida. Deus fere, Deus cura. É a vontade de Deus. Deus faz o que quer. Antigamente era essa visão. Deus determinou, está determinado. Agora, com a Revolução Francesa, o Estado se divorciou da Igreja, entrando no movimento dos iluminados, das pessoas que começaram a buscar a razão, a iluminação da vida em sociedade, e agora temos o direito à ampla defesa. Olha, ampla defesa e contraditório. Olha, de fato, violou os princípios constitucionais de ampla defesa contraditória. Olha, quando o julgador ele não fundamenta, que é o que acontece no Brasil, milhões de casos, ele não fundamenta, ele prejudica o contraditório e a ampla defesa. Por quê? Porque o recurso para a próxima instância, ele tem que ser um debate em cima do julgamento fundamentado. Não é como o Detran faz e induz as pessoas leigas a fazer. Pegou o recurso aqui, defesa prévia, não deu certo. Copia, troca o cabeçalho, vai para Jari. Indeferido, sem fundamentação, troca o cabeçalho, presidente do CETRAN. Que é o que as firminhas de merda fazem na internet. Esses sites de merda fazem na internet. Pegam as pessoas tolas que querem ter vantagem no trânsito e querem ter vantagem também no direito. Querem usar advogados de graça, quer pagar só se vencer e quer comprar kit de R$30 que vem 2.000 defesas prontas. Aí ele pega e troca o cabeçalho. Presidente da JAI, tal, segurança do recurso, copia, joga. Perdeu. Presidente do CETRAN, tal, copia, joga. Isso daí é uma aberração jurídica. Isso é vergonhoso. Ampla defesa é o seguinte, a JAI indeferiu todas as alegações que foram feitas, teses defensivas têm que ser todas analisadas de maneira fática, inclusive. Tem que ter, inclusive, fundamentação fática. Eu sei que a pessoa que joga bola e que entrega panfleto para partido político não vai entender o que é isso. E eu também não vou explicar. E aí faz o relatório, dá o julgamento, a decisão, né, fundamentada, e aí para a próxima instância, agora vai correr ao CETRAN. Bom, aos respeitosos julgadores do CETRAN, né, que é lá na capital de cada estado, eu vou debater as teses defensivas que não foram aceitas, desclassificação de infração, inexigibilidade de conduta diversa, estrito dever legal, uma obediência hierárquica, um monte de argumentos que servem até para a defesa administrativa. Como elas não foram aceitas, houve a fundamentação. Em cima da fundamentação, eu faço
o recurso na próxima instância. Debato a decisão. Eu não debato os meus argumentos, porque na segunda instância você não tem que trazer fatos novos, ou repetir fatos. E você nem discute o fato. Você discute a decisão e a fundamentação. Ora, isso é trabalhar sério. Por isso que quem trabalha sério no Poder Administrativo agora, que é por isso que eu estudei, que quero agora, no meu, estou trabalhando com você nesse minuto, eu tenho outro miquinho aqui do lado, não vejo a hora de instalar o Projude aqui. Deu recurso indeferido, pum, Projude na hora. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Não me interessa. E aí o juiz, claro que não vou pedir para anular o processo de imediato, mas vou fazer subsidiariamente o pedido para que, não entendendo assim Vossa Excelência, que se digne a devolver o processo para o relator da mesa, da banca leiga, da Jari, que faça o julgamento motivado. Aí eu quero ver vocês motivarem as perguntas que eu faço. As perguntas que eu faço lá. E não serão poucas as perguntas. Tá? E também tem a questão da prova impossível. Vocês mandam, cabe recurso. Nenhuma argumentação serve. Então não cabe recurso. Ora, a partir do momento que a contraprova é impossível, o processo também é nulo. Nada pode haver no direito pátrio acusação que não caiba a defesa. Não existe isso. Aqui não é o Estado Islâmico ainda. Ora, por isso, senhores presidentes de Jari e de CETRAN, por isso que existe esse instituto obrigatório, respeitado pelos ínclitos, julgadores e desembargadores dos tribunais, acima deles ainda mais ínclitos ainda. Não vai passar pelo crivo constitucional, defesa, processo que não foi atacado, não foi enfrentado as teses defensivas em todas as teses defensivas. Por que isso? Para que o julgador não faça da defesa um prato para servir a sociedade com a influência e o tempero maligno, venenoso da política. É por isso que tem a fundamentação. Porque na fundamentação ele não vai poder colocar o secretário que mandou. Ele vai ter que achar um argumento. Claro, se ele está sendo pressionado pelo secretário, ele vai ter que botar um argumento pífio. E vai enganar milhões de pessoas. Só que os meus clientes não vão enganar. Nem os meus e nem os meus parceiros de trânsito. É isso que eu tenho para falar. Em cima disso, cada um desenvolve o seu raciocínio jurídico nos comentários. Compartilhem, cliquem, comentem nos grupos. E é isso daí. Não tem mais o que falar. Gostaria de falar, mas não tem mais o que falar. Ricardo Adam, parceiros de trânsito, da qual sou aluno. Do projeto inicial era eu ensinar. Eu virei aluno dos meus parceiros. Sem hipocrisia. Né? Isso é legal. Outra coisa que eu queria falar. Aqui é vídeo e curso de prática. Quer diplominha para botar na parede, para enganar leigo? Quer diplominha, títulos, documentos? Fique à vontade. Tem excelentes cursos. Eu indico o melhor curso. É o SEAD do professor Júliver. Do agora também digno professor que agora também, inclusive, me parece que é secretário de transportes lá na região de Diadema, mas esse sim eu confio, porque foi meu professor e ele na aula sempre mostrava os erros do poder público. O professor Sofner, que agora era major, foi para coronel, né, merecidamente. Espero que também que logo vai para coronel o professor Júliver, que aliás deveria ser presidente do CONTRAN, pelo menos por 50 anos, a coisa resolvida. Deus dê muitos anos de vida para o professor Júliver e para o professor Sofner, que seja uma referência para acabar com essas barbaridades que nós temos no Brasil. Saem dos municípios, dos estados, professores. Vão, por favor, lá para os órgãos federais fazer alguma coisa por nós, míseros defensores, que não temos eco. Ainda não temos eco. Mas teremos em breve. Porque nossos parceiros todos estão estudando direito. Obrigado. direitodetrânsito.com.br, né? E ricardadão.gmail.com. Obrigado, aceito críticas, discordâncias, pensamentos diversos, respeitosos serão bem-vindos. Esse é o motivo da fundamentação obrigatória no princípio da ampla defesa. Que ninguém vai chegar aqui e falar assim, o processo está indeferido porque sim. Indeferido. Não, senhores, vão ter que motivar, senão anula tudo.
Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.